Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2. Morte em um mundo de pecado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença buscando a tua bênção, buscando a direção do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que o Senhor abra a nossa mente para entendermos as tuas verdades. Conforta o coração do teu povo, responde às orações do teu povo e derrama sobre nós a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Morte em um mundo de pecado. O verso áureo: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5 e o verso 12. A morte existe, porque existe o pecado. A morte é somente uma consequência do pecado. Pecado tem nome. Pecado se chama Satanás, e através dele veio a morte. Mas a vida também tem um nome, e a vida se chama Jesus. Através de Jesus Cristo, vida eterna. Através de Satanás, morte eterna. Queridos, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estavam ali presentes na criação. Quando você lê a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim é a palavra hebraica para Deus, ali em Gênesis 1, verso 1. Elohim é a forma plural, é a pluralidade na divindade. Por isso Deus disse em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, pluralidade na divindade. Você não precisa entender, como eu também não preciso entender plenamente a divindade, mas existe uma pluralidade na divindade que na Bíblia é revelada como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Nós deveremos crer para um dia podermos entender melhor. A Bíblia mostra que a criação dos céus e da terra, tudo foi feito através do Verbo. Tudo foi feito através daquele que encarnou e se tornou um de nós e recebeu o nome de Jesus. Queridos, vamos abrir a Bíblia neste momento em João capítulo 1. João capítulo 1 e o verso 1 a 3. Evangelho de João capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está muito claro que o Verbo que se tornou um de nós, ele é Deus. Desde o princípio estava com Deus. E aqui diz o verso 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, e sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Nada foi criado no céu e na terra sem o Verbo. O Verbo, a segunda pessoa da divindade. Aqui você pode ver todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia é muito reveladora. Fala que o Verbo é Deus, e fala que o Verbo encarnou, se tornou um de nós, e veio revelar para você e para mim a glória do Pai. E fala que ele foi quem criou todas as coisas. Nada foi criado sem ele. Verso 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aqui diz mais o verso 10: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Queridos, a Bíblia é clara em mostrar que Deus criou, mas Deus criou através do Filho. Jesus Cristo é aquele que executa as ordens da divindade. O plano da criação foi feito entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas quem executou a criação foi o Filho, chamado aqui de Verbo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele,
e o mundo não o conheceu. Está muito claro o que João revela aqui no capítulo 1 do seu Evangelho. Quando João escreveu o seu Evangelho, foi o último livro da Bíblia que foi escrito, foi o Evangelho de João. E queridos, quando João escreveu, já existiam as heresias que negavam a divindade de Jesus, outros negavam a humanidade de Jesus, e João então começou o seu evangelho mostrando que Jesus é Deus, e foi ele quem criou todas as coisas. Nós lemos também em Colossenses capítulo 1 e o verso 16. Colossenses capítulo 1, abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 1 e o verso 16. Porque nele, falando de Jesus, aqui Paulo está falando de Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Ou seja, Jesus, o Verbo, não criou somente o planeta Terra, ele criou todas as coisas também no céu. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, todos os anjos foram criados pelo Filho de Deus, que é o Verbo, que recebeu o nome de Jesus ao nascer da Virgem Maria. Coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, diz aqui, estamos lendo Colossenses 1,16, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Queridos, existe uma íntima relação na família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai se revela na Bíblia como aquele que proveu um plano de salvação, que deu seu Filho para morrer por nós. O Filho se revela na Bíblia como o Criador, como aquele que executa os planos da divindade, aquele que morreu na cruz por nós. E o Espírito Santo é revelado na Bíblia como aquele que aplica em você os méritos de Jesus Cristo, aquele que aplica em você as bênçãos da salvação que nos vem através de Jesus Cristo. Queridos, a divindade trabalha em parceria para a salvação nossa. Aleluia! Aqui nós lemos também em Hebreus capítulo 1 e o verso 2. Hebreus capítulo 1 e o verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aqui está falando de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 fala, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o Filho de Deus. E agora o verso 2 diz que o Filho de Deus foi constituído herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Queridos, tanto João como Paulo, eles mostram que Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Mas, quando o Pai reuniu toda a hoste celestial e introduziu o Filho diante de toda a hoste celestial e mostrou que o Filho seria o chefe dos anjos, o chefe das hostes celestiais, o maior de todos os anjos, Lúcifer, não apreciou aquela honra dada pelo Pai ao Filho. Deus o Pai constituiu o Filho como o chefe de todos os anjos. Lúcifer almejava esta posição de ser o arcanjo, de ser o chefe de todos os anjos no céu. Por isso, queridos, Lúcifer ficou com inveja e ciúme de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em consequência desta inveja, deste ciúme, houve uma rebelião no céu. Lúcifer conseguiu trazer para o seu lado 1/3 dos anjos do céu. E houve rebelião no céu, exatamente como está em Apocalipse 12, verso 7. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. E 1/3 dos anjos foram expulsos do céu juntamente com Satanás. E eles foram expulsos para onde? Foram expulsos para o abismo. Mas que abismo? A terra. Apocalipse 12, verso 9, diz que eles foram expulsos para a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas eles foram lançados para a terra.
antes da semana da criação. Apocalipse 12 e o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele foi lançado na terra antes de Deus falar haja luz e houve luz. Queridos, aqui diz em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. Houve um tempo no passado, na eternidade, onde Deus criou todas as coisas através do Filho. E o verso 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. Assim era a terra quando Satanás foi expulso do céu. A terra, o planeta, já existia, envolto em águas, mas era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Satanás foi lançado para o abismo, porque é a terra na sua forma caótica e vazia. Queridos, quando Satanás foi expulso do céu, expulso para o planeta Terra, já existia o plano da criação. Deus planejava criar a família humana, e foi no 6º dia da semana da criação que Deus criou Adão e Eva, e mostrou para Adão e Eva a árvore da ciência do bem e do mal. Queridos, plenamente ciente da estratégia de Satanás, Deus advertiu e aconselhou Adão e Eva para que não se expusessem à tentação, porque a tentação estaria exatamente na árvore da ciência do bem e do mal, conforme Gênesis 2, 16 e 17. Percebam que lá no Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem, já existiam restrições colocadas por Deus, às quais eles deveriam obedecer. Nesta semana, refletiremos sobre a queda de Adão e Eva, a respeito de como o pecado e a morte tomaram conta do nosso mundo e acerca de como Deus plantou uma semente de esperança para a humanidade ainda lá no Éden. Perceba que a obediência já era exigida por Deus lá no Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem. Já existia a palavra obediência. Vocês não comam desta árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Antes do pecado, já existia a exigência da obediência. E hoje, queridos, hoje Deus continua exigindo obediência. Ele salva, Ele nos resgata, nos redime, Ele nos perdoa, Ele nos salva. Mas Ele quer de você e de mim obediência. Satanás detesta, odeia a palavra obediência. Ele está ensinando os cristãos a serem desobedientes. Queridos, muitos que aceitam a Jesus como Salvador nunca se tornam obedientes a Jesus, nunca se tornam obedientes aos mandamentos de Deus. Mas lembre-se que a salvação é pela fé e pela graça. Mas a salvação pela fé e pela graça, ela produz, ela resulta em filhos e filhas obedientes a Deus, salvos pela graça, para vivermos em obediência ao nosso Pai. Aleluia! Na parte de domingo, declarações sob tensão. O mundo criado pelo Senhor era um mundo perfeito. Você, quando lê Gênesis capítulo 1 e o verso 31, aqui diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Deus, quando terminou a criação, diz: eis que é muito bom. Deus criou um mundo perfeito. A morte era desconhecida para Adão e Eva. Nesse contexto, Deus advertiu Adão e Eva em Gênesis capítulo 2 e o verso 16 e 17. Veja a advertência feita por Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Olha a restrição, olha a exigência da obediência. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, Adão e Eva, eles foram criados
como seres mortais. Eles poderiam morrer se pecassem. Então eles foram criados mortais. Existia a promessa da imortalidade, mas, queridos, eles eram seres mortais. Os anjos, o próprio Satanás, são seres criados mortais. Existe a possibilidade de Satanás morrer? É óbvio que sim. Ele vai ser queimado no lago de fogo e enxofre. Ele vai se tornar cinzas. Então, queridos, não existem anjos imortais, não existem seres humanos imortais, não existe nada de imortalidade em nós, porque o único imortal é Deus. Está muito claro na primeira carta de Paulo. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ver aqui o verso 17. Aqui nós lemos: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a única vez que aparece a palavra imortal na Bíblia. Está em 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 17. E a palavra imortal aqui se aplica a Deus, o único imortal. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. E também na primeira carta de Timóteo, capítulo 6 e o verso 16. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ele só tem a imortalidade, Deus. Imortalidade é um atributo de Deus. Deus pode ser definido como um ser imortal, eterno, existente por si mesmo, incriado. Não existe um Deus criado. Depois que Deus criou Adão e Eva, depois que Deus os colocou no jardim do Éden, depois que Deus explicou para eles a origem do pecado no céu, porque foi no céu que o pecado surgiu, foi no coração de Lúcifer que o pecado nasceu. Depois que Deus explicou que a árvore da ciência do bem e do mal seria o único lugar em que eles seriam tentados. Queridos, depois de tudo isso, Satanás planejou tirar a felicidade dos seres que Deus havia criado. Algum tempo depois dessa advertência divina, Satanás, ele usou a serpente. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais esperto, mais sutil. Aqui lemos em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o verso 1. Ora, a serpente era mais astuta, a mais esperta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás usou a serpente. A serpente foi a primeira médium espírita. Esta expressão médium é muito conhecida, muito popular hoje na sociedade, porque existem os centros espíritas, existem milhares e milhares de médiums, pessoas que são usadas por Satanás, e Satanás fala através da boca destas pessoas. São médiums. A serpente não falava, animais não falam, mas Satanás falou através da boca da serpente. Ela foi uma médium, ela foi um instrumento de Satanás. E aqui diz que ela falou, e isso atraiu a atenção de Eva. Queridos, e quando Satanás falou, ele falou exatamente o contrário do que Deus havia falado. Satanás sabia que ao fazer esta declaração, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele sabia que Eva ia responder dizendo que não foi isso que Deus havia falado. Ele usou esta afirmação para iniciar um diálogo com Eva. Queridos, nós não podemos dialogar com o diabo. Nós não podemos dialogar com pessoas endemoniadas, possessas. Nós não podemos dialogar com ele. Aqui diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2 e o verso 16, de toda a árvore do jardim
comerás livremente. O contrário do que Satanás afirmou, porque aqui no capítulo 3, verso 1, termina dizendo, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Diante desta afirmação falsa, Eva corrigiu Satanás. E então ela disse no verso 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Deus permitiu que nós comamos de todas as árvores, menos de uma. Queridos, o verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Pronto, aqui estava o diálogo entre Eva e Satanás. E sempre que você entra em diálogo com Satanás, queridos, você está em terreno encantado. Nós não podemos entrar em diálogo com Satanás. E aqui diz o verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Satanás sempre fala o contrário do que Deus falou. Deus disse certamente morrereis. E Satanás está dizendo certamente não morrereis. Da perspectiva da lógica humana, o argumento da serpente soou muito mais convincente do que a palavra de Deus. Primeiro, não havia evidência no mundo natural até aquele momento da existência do pecado e da morte. Ainda não existia a morte. Em segundo lugar, a serpente estava comendo o fruto proibido e o apreciava. Então, por que Eva deveria se conter para não fazer o mesmo? A ordem de Deus parecia ser restritiva demais e sem sentido. Infelizmente, ao decidir entre as duas declarações conflitantes, Eva ignorou 3 princípios básicos. Primeiro, a razão humana nem sempre é a maneira mais segura para se avaliar questões espirituais. Não use a sua razão para avaliar questões espirituais. Creia na palavra que saiu da boca de Deus, mesmo que seja irrazoável. E número 2, a palavra de Deus pode parecer ilógica e sem sentido para nós, mas é sempre correta e confiável. Mesmo que sendo ilógica, a palavra de Deus é confiável. Número 3, há coisas que não são más nem erradas em si mesmas, mas Deus as escolheu como testes de obediência. Lá no Jardim do Éden, o teste de obediência se chamava árvore da ciência do bem e do mal. E hoje, Deus coloca também testes de obediência, como por exemplo o santo dízimo. Deus não precisa do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Deus é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Mas, queridos, Deus colocou um teste, dizendo, o dízimo pertence a mim. Traga, portanto, a 10ª parte. O dízimo pertence a Deus. Deus colocou um teste. Deus sempre está testando a nossa obediência. E o que está acontecendo na sua vida? Você respeita o que é de Deus? A 10ª parte, o santo dízimo, pertence a Deus. O 7º dia, o santo sábado, pertence a Deus. Deus sempre age de forma a colocar um teste de obediência. Ele criou a semana de 7 dias, deixando 6 dias para você trabalhar, para a subsistência, mas Deus disse, o 7º dia é meu, é o santo sábado. Mas a humanidade não respeita o dia de Deus. Deus também disse, você pode trabalhar e ganhar o seu salário, mas a 10ª parte, o dízimo, pertence a mim. Traga, portanto, o dízimo à casa do tesouro. Isto está lá em Malaquias, não é? Malaquias capítulo 3. É o texto que nos revela a nossa obrigação em devolver a Deus o santo dízimo e também dar as nossas ofertas. Mas, queridos, a humanidade não está devolvendo a Deus o que é de Deus, o santo dízimo. Eles não respeitam o 7º dia, eles não respeitam o dízimo. Deus está colocando o teste, mas as pessoas estão sendo reprovadas no teste. Devemos estar cientes de que a experiência de Eva não é caso único. Todos os dias precisamos decidir entre a palavra de Deus e os apelos sedutores da nossa cultura.
Todos os dias você precisa decidir obedecer ou não obedecer. Lembre-se, o mesmo Satanás que mentiu para Eva, que seduziu Eva, ele existe hoje e ele está seduzindo a mente dos seres humanos, a mente dos cristãos e não cristãos. Ele sempre está seduzindo, ocultando a verdade ou torcendo a verdade. Mas, queridos, as nossas decisões, como foi também a decisão de Eva, têm consequências eternas. Meu apelo é: decida-se pela obediência à palavra de Deus, mesmo que seja ilógica, mas creia na palavra que saiu da boca de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, enganada pela serpente. Gênesis capítulo 3, versos 1 até o verso 7. Enganada pela serpente. Queridos, para não ser enganado, não podemos dialogar com Satanás. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O contrário do que Deus falou. Porque Deus falou: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Gênesis 2, verso 16. E o verso 2 aqui de Gênesis capítulo 3 diz: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus disse que o homem é mortal. Satanás disse que o homem não é mortal. O ser humano não é mortal. Certamente não morrereis. Mas Adão e Eva morreram. A Bíblia diz aqui em Gênesis, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, vamos ler então o verso 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Ele viveu 930 anos e morreu. Então Satanás é um mentiroso, porque ele disse: não morrereis. Mas quando Adão e Eva morreram, Satanás inventou uma outra mentira: morre somente o corpo, a alma continua viva. Queridos, a alma viva que está vivendo fora do corpo, isto é uma teoria de Satanás. Isto não existe na Bíblia. Na Bíblia, alma vivente só existe quando o corpo tem o fôlego. Corpo com fôlego faz de você e de mim uma alma vivente. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O corpo foi feito do pó, o fôlego de vida veio de Deus. Quando o fôlego de vida entrou nas narinas de Adão, então ele passou a ser alma vivente. Corpo mais fôlego de vida é igual alma vivente. O corpo sem o fôlego de vida volta ao pó. O fôlego de vida volta para Deus e a alma vivente deixa de existir. Não existe alma vivente fora do corpo. Esta é uma invenção de Satanás. É uma heresia, é um engano que se espalhou por todas as religiões pagãs. E infelizmente também foi introduzida na igreja romana, no catolicismo, e se espalhou por todas as igrejas protestantes. Esta ideia de que a alma é imortal. Não existe nada de imortal em você, meu irmão e minha irmã. Imortal, só Deus é imortal. Imortalidade, só Deus possui. Isto está muito claro em 1 Timóteo 6,16 e 1 Timóteo 1,17. Só Deus é imortal. Nós somos mortais. E agora voltamos à leitura de Gênesis capítulo 3, agora o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás sugeriu para Eva que ela poderia se tornar como Deus.
Esta é outra mentira, é outro engano. Satanás engana as pessoas, os seres pecadores, dizendo que eles são deuses. Satanás quer convencer os pecadores de que eles são deuses e que eles precisam explorar estes poderes divinos que eles têm dentro deles. Isto é um engano. Nós não somos deuses. Nós somos seres humanos que já nascemos com a natureza pecaminosa, nós somos mortais, precisamos de Jesus Cristo que nos perdoe, que nos salve e que nos dê a vida eterna que é dele. Queridos, aqui diz que Satanás enganou Eva, fazendo-a crer que ela se tornaria como Deus. E o verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eva errou em ficar dialogando com Satanás. Eva errou ao ficar admirando e olhando para o fruto proibido. Nós não podemos ficar junto à tentação e olhando, observando a tentação. Nós temos que fugir da tentação. Como José fugiu da mulher de Potifar, ele fugiu. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que correr da tentação e não ficarmos parados olhando para ela. E aqui diz o verso 7. Quando Eva comeu e depois deu também do fruto para Adão comer, o que aconteceu? Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Queridos, o que aconteceu no momento em que Adão comeu do fruto proibido? Morreu a natureza santa espiritual. Morreu a natureza santa espiritual. Adão e Eva foram criados no reino espiritual de Deus, não no reino animal, mas no reino espiritual de Deus, porque Deus os criou à imagem e à semelhança dele. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta semelhança com Deus, no reino espiritual de Deus, isto desapareceu quando Adão e Eva pecaram. Queridos, Adão viveu fisicamente 930 anos. E quando ele tinha 930 anos, diz lá em Gênesis capítulo 5, nós já lemos com vocês, Gênesis 5, verso 5. Depois de viver 930 anos, ele morreu. Mas, queridos, esta foi a morte física. A morte espiritual ocorreu instantaneamente. No momento em que Adão comeu do fruto proibido, aconteceu a morte instantânea, morte espiritual. Sumiram as vestes de glória. Desapareceram as vestes de glória. Eles se viram nus. E então fizeram aventais com folhas de figueira. Percebam, queridos, que Adão e Eva morreram espiritualmente no momento em que comeram do fruto proibido. Esta natureza santa espiritual que eles tinham morreu. Nós, quando nascemos da nossa mãe, quando nós somos gerados no ventre materno, nós somos gerados com uma natureza pecaminosa. Diz claramente lá em Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa sem a natureza santa espiritual. A natureza santa espiritual poderá ser gerada em você se você aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Então o Espírito Santo gera em você a natureza santa espiritual. Mas, queridos, nós não nascemos do ventre materno com esta natureza santa espiritual. Adão e Eva perderam esta natureza santa espiritual quando pecaram. E eles caíram do reino espiritual de Deus para o reino animal. E no reino animal todos são governados por instintos. É isto que Jesus quer fazer. Ele quer transportar você do reino animal, colocando você novamente no reino espiritual de Deus. E gerando em você, através do Espírito Santo, a natureza santa espiritual que é dele.
Então nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós vamos ter prazer na obediência ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. É obra do Espírito Santo gerar em você a natureza santa de Jesus. E este é um processo que acontece na nossa vida diariamente, que nós chamamos de santificação. Diariamente o Espírito Santo está gerando em você a natureza santa de Jesus Cristo, dando para você a mente santa de Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que buscar com orações, com súplicas, buscar diariamente o batismo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo comunique para você a mente de Jesus, para que você seja realmente uma extensão de Jesus na terra, para que todos vejam em você Jesus Cristo revelado. Aleluia! Na parte de terça-feira, vocês não morrerão. Vejam a mentira. Uma mentira que se espalhou pelo mundo inteiro, em todas as religiões pagãs, no catolicismo também, e também nas igrejas evangélicas. Espalhou-se esta mentira: vocês não morrem. Morre somente o corpo, mas a alma continua vivendo eternamente. E ainda ensinam que a alma vai continuar viva, eternamente sendo queimada no lago de fogo e enxofre. Satanás espalhou a mentira de que os perdidos, os ímpios, ao serem queimados no lago de fogo e enxofre, eles não vão morrer nunca. Eles vão continuar vivos, sendo queimados eternamente. Queridos, isso é uma ofensa ao caráter santo de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio vai morrer, vai ser queimado e vai se tornar cinzas. Não teremos mais lembrança das coisas passadas. Isaías 65:17. Eis que eu crio um novo céu e uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Este mundo de pecado e de sofrimento, este mundo vai deixar de existir. Como é que as pessoas podem imaginar que vai existir eternamente na nova terra, em algum lugar, um lago de fogo e enxofre, onde o pecado está sendo perpetuado, onde os ímpios vão continuar vivos eternamente queimando? Queridos, isso é um absurdo. Por quê? Porque não poderia existir felicidade na nova terra, no novo céu, se nós soubéssemos que os parentes nossos ou familiares nossos estariam queimando vivos eternamente no lago de fogo e enxofre. Como é que poderíamos viver felizes na nova terra? Graças a Deus, a Bíblia diz que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, porque os ímpios vão se tornar cinzas. Exatamente como diz em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, verso 1, 2 e 3, fala que os ímpios vão se tornar cinzas. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Gênesis capítulo 3, verso 4. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Uma das manifestações dessa mentira é vista na crença da imortalidade da alma, que foi a base de muitas religiões e filosofias antigas. No Egito Antigo, motivou as práticas de mumificação e a arquitetura funerária, como se vê, por exemplo, nas pirâmides. Esta teoria também se tornou um dos principais pilares da filosofia grega. Por exemplo, em A República de Platão, Sócrates pergunta a Glauco: ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Em Fédon de Platão, Sócrates argumentou em tom semelhante, dizendo que a alma é imortal e imperecível e nossas almas realmente existirão no Hades. Esses conceitos filosóficos moldaram grande parte da cultura ocidental e até mesmo o cristianismo pós-apostólico. Contudo, se originaram muito antes. Já lá no Jardim do Éden, com o próprio Satanás, surgiu a história de que o ser humano não morre, morre só o corpo e que a alma continua vivendo eternamente.
no cerne da tentação, Satanás assegurou para Eva: é certo que vocês não morrerão. Gênesis 3:4. Colocando então sua palavra acima da palavra de Deus. Mas, queridos, o homem morre, a mulher morre. Morre o corpo e deixa de existir a alma vivente. A alma vivente é o corpo com o fôlego. Quando o corpo se separa do fôlego, o fôlego volta para Deus porque foi Deus que o deu. E o corpo volta para o pó porque veio do pó. A alma vivente deixa de existir. Por isso, queridos, nós lemos em Salmos, abra sua Bíblia. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus que mostram esta verdade de inconsciência dos mortos. Não existe nenhum morto consciente do que está acontecendo depois da morte dele. Ele não sabe de nada. Ele está dormindo no pó da terra. Abra sua Bíblia em Salmos 115, vamos ver então o verso 17. Aqui nós lemos: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Os mortos não louvam ao Senhor, os mortos não reclamam, os mortos não dão conselhos. Mas então, quem são aqueles espíritos que baixam lá no centro espírita? Quem são aqueles mortos que surgem lá no centro espírita? Mortos que conversam com os vivos? Queridos, não são os mortos. São demônios mentirosos enganando aqueles que não creem na palavra de Deus. A Bíblia é muito clara em Eclesiastes, abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, podemos ler então versos 5 e 6. Aqui nós lemos, Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O que um morto sabe? Nada. Que conselho ele pode dar? Nenhum. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Morto não tem recompensa. Enquanto o morto está morto, ele não tem recompensa. Por isso existe a ressurreição. A primeira ressurreição, que é a recompensa para a vida eterna dos salvos. E a segunda ressurreição, que será no final dos 1000 anos, será a ressurreição dos ímpios, é a ressurreição da condenação, para serem então queimados no lago de fogo e enxofre. A recompensa será dada na ressurreição, não durante a morte. Não existe ninguém sofrendo durante a morte. Os mortos não sabem nada. Os mortos não têm recompensa. Eles precisam ser ressuscitados para receberem a recompensa. Os salvos de Deus serão recompensados com vida eterna e os ímpios com a morte no lago de fogo e enxofre. Porque os vivos, diz o verso 5, estamos lendo Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Verso 6. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Morto não ama, morto não tem inveja, morto não aparece, morto não se vinga. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está muito clara a Bíblia. Deus deixou escrito algo que impede você de ser enganado por Satanás. Nós podemos ler também em João capítulo 5, verso 28 e 29, o Evangelho de João, capítulo 5, e os versos 28 e 29. Aqui nós lemos: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Onde estão os mortos? Nos sepulcros. Mas vem a hora em que serão ressuscitados. Existem duas ressurreições, a da vida e a da condenação. A ressurreição da vida será na segunda vinda de Jesus. A ressurreição de todos os salvos que serão arrebatados para o céu. Mas a ressurreição da condenação será no final dos 1000 anos, conforme diz Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20, verso 5. Portanto, queridos, aqui Jesus está falando de duas ressurreições. João capítulo 5, verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida,
e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. 2 ressurreições. Por quê? Porque os mortos não têm recompensa. Eles precisam ser ressuscitados para receberem a recompensa. Abra sua Bíblia também, vamos ler em Salmo 146. Salmo 146, o verso 4. 146, verso 4. Aqui nós lemos: sai-lhes o espírito de vida, o fôlego de vida, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. No mesmo dia, no mesmo instante em que cessa o fôlego, perecem os pensamentos. Nós lemos também em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ver então o verso 51 em diante. Aqui nós lemos: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E agora o verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Na ressurreição, nós ressuscitaremos incorruptíveis, glorificados. E os vivos? Os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Queridos, Paulo deixa claro de que todos os mortos estão dormindo no pó da terra. Por isso, no verso 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos vão morrer. Muitos vão permanecer vivos até a segunda vinda de Jesus e serão transformados de mortais para imortais, serão glorificados. Mas os mortos serão ressuscitados, já glorificados. E então vamos subir para o céu, para encontrar Jesus nos ares. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16 e 17. Aqui nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira ressurreição não é dos ímpios. A primeira ressurreição será na segunda vinda de Jesus. E quem vai ressuscitar na segunda vinda de Jesus? Os que morreram em Cristo, os que morreram salvos em Cristo. E o verso 17 diz, falando dos vivos, fala: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados. Seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Aleluia! Que bendita promessa! Que conforto Jesus está dando para os que morrerem, ele os ressuscitará já glorificados. Para os que permanecerem vivos até a segunda vinda de Jesus, Jesus Cristo os transformará de mortais para imortais, dando para eles um corpo glorificado como o dele. Queridos, seremos arrebatados e encontraremos Jesus nos ares. Alegre-se com esta bendita promessa. Aleluia! Na parte de quarta-feira, consequências do pecado. Voltando então para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, vamos ver então a partir do verso 7. Gênesis 3, a partir do verso 7 até o verso 19. Aqui lemos: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles perderam a vestimenta de glória que cobria o corpo deles. O pecado fez desaparecer a vestimenta de glória. Por isso eles se viram nus e fizeram folhas de figueira. Esta tentativa de cobrir a nudez causada pelo pecado chama-se justiça pelas obras, justificação pelas obras. Deus não aceita.
Deus, quando encontrou Adão e Eva no jardim do Éden e os viu nus e com aqueles aventais de folhas de figueira, Deus arrancou os aventais de folhas de figueira e Deus os cobriu com a pele de um cordeiro. Queridos, a nudez causada pelo pecado só pode ser coberta pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. É somente a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos cobre esta nudez causada pelo pecado. Aqui diz o verso 8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia, ou seja, no entardecer, ao pôr do sol. Deus apareceu no jardim do Éden e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles sentiram medo. Agora já eram pecadores e o pecado gera medo de Deus. Eles fugiram de Deus. O pecado faz com que o pecador fuja de Deus. Mas a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo atrai os pecadores para Deus e arranca de nós o medo, elimina o medo da nossa vida. E aqui diz o verso 9: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus procurando o pecador. É Deus que tomou a iniciativa de prover um plano de salvação para nós, pecadores. Foi Deus que tomou a iniciativa de sair em busca de Adão e Eva, os fugitivos. Queridos, Deus continua procurando os pecadores fugitivos. Jesus Cristo deixou o trono no céu e veio até o planeta Terra e nasceu aqui como um bebezinho. Tornou-se um de nós. Para quê? Para buscar os perdidos. Jesus Cristo veio para, como um bom pastor, buscar as ovelhas perdidas. E nós somos as ovelhas perdidas. Aquilo que Deus fez no jardim do Éden, indo em busca de Adão, Jesus Cristo fez, vindo ao planeta Terra, em busca dos pecadores. Sempre Deus procurando o pecador. Este é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão. E o verso 10 diz: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão não assumiu a responsabilidade do seu ato pecaminoso. Ele jogou a culpa na mulher. Essa é uma tendência dos pecadores, jogar a culpa nos outros. Queridos, a mulher também não assumiu a culpa. Verso 13: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher também jogou a culpa na serpente. Queridos, Deus assumiu a culpa. Verso 14: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3 descreve a queda de Adão e Eva e algumas das suas consequências mais trágicas. De uma perspectiva teológica, ambos foram acometidos de teofobia, medo de Deus, e se esconderam do Senhor. A partir de uma avaliação psicossocial, sentiram vergonha de si mesmos e começaram a se acusar mutuamente. Do ponto de vista físico, suavam, sentiam dor e por fim morreriam. E de uma perspectiva ecológica, o mundo natural havia se deteriorado. Queridos, o jardim do Éden não mais era o lugar bonito e agradável que costumava ser. Ao testemunharem no murchar da flor e no cair da folha os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. A morte das débeis e delicadas flores era realmente um motivo para tristeza. Mas quando as belas árvores perderam suas folhas, essa cena lembrou-lhes o fato cruel de que a morte é o destino de todo ser vivente. Adão e Eva
não morreram fisicamente de imediato. Adão viveu 930 anos, mas espiritualmente eles morreram instantaneamente. A natureza santa espiritual, a vestimenta de glória com a qual eles estavam vestidos, aquela vestimenta desapareceu. Perderam a natureza santa espiritual, porque o pecado mata. O pecado hoje ainda mata. Se você quer a natureza santa espiritual de Jesus Cristo, você tem que abraçar a Jesus como Salvador. Você tem que confessar a Ele os seus pecados. E você precisa propor no seu coração romper com os pecados conscientes, com os pecados conhecidos que você tem na sua vida. Romper com os pecados familiares. Queridos, se nós decidimos continuar com os nossos pecados de sempre, a natureza santa espiritual de Jesus não será gerada em você e em mim. Precisamos tomar a decisão não só de confessar os pecados, mas também, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, pararmos de pecar esses pecados que nós já confessamos, pecados dos quais nós já nos arrependemos. Nós temos que romper com eles e avançar na estrada da santificação. Deus quer que você e eu vivamos em obediência a Ele. Deus quer restaurar em você esta santidade, esta natureza espiritual que é de Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo, comunicar para você e para mim a vida de Jesus e a mente de Jesus. E Deus fará, se você quiser, se você buscar, se você orar por isso e se você tomar a decisão de romper com os pecados que Deus já revelou para você. Creia, é possível, em nome de Jesus Cristo, parar de pecar pecados conhecidos, pecados voluntários, pecados conscientes. É possível, porque em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a primeira promessa do Evangelho. Bendito seja Deus que não deixou Adão e Eva perdidos, não abandonou os pecadores. Deus acendeu uma luz de esperança, meus queridos irmãos. Deus acendeu uma luz de esperança quando Ele disse aqui em Gênesis capítulo 3, o verso 15. Gênesis 3,15 é a primeira promessa do Evangelho. Aqui está a promessa da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, a semente da mulher, que é Jesus Cristo. Aqui estava a promessa da encarnação do Filho de Deus para se tornar um de nós. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Você, filho e filha de Deus. Nós precisamos entender que foi de modo intencional que Deus colocou inimizade entre Cristo e Satanás. Existe inimizade entre os descendentes de Cristo e os descendentes de Satanás. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Não há acordo entre luz e trevas. Os descendentes de Deus e os descendentes de Satanás. Aqui nós estamos lendo verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, a semente da mulher, foi prometido aqui, em Gênesis 3,15. Aqui está a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça eterna. Ela é eterna porque vem já desde antes de Deus criar Adão e Eva. Porque antes de Deus criar Adão e Eva, Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Queridos, não foi após o pecado de Adão e Eva que o Filho de Deus decidiu morrer por eles. Antes de Deus criá-los, Deus já tinha o plano da salvação. E quando Adão e Eva pecaram, Deus revelou o plano da salvação que Satanás não conhecia. Satanás pensou que Deus teria que tolerar Adão e Eva como pecadores e certamente iria tolerar também a ele, Satanás. Satanás não conhecia o plano da salvação que já existia antes de Deus criar Adão e Eva. E o plano da salvação
era para salvar os pecadores e esmagar a cabeça da serpente. Quando Jesus morreu na cruz, foi como que Satanás ferindo o calcanhar de Jesus Cristo. Mas ao Jesus morrer na cruz, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ali ele esmagou a cabeça da serpente. Por quê? Até ali, Satanás era o representante da família humana nas cortes celestiais, nos concílios celestiais. Mas quando Jesus morreu sem pecado, pelos nossos pecados, ele esmagou a cabeça da serpente. E Jesus Cristo, quando ressuscitou, em glória, em majestade, glorificado, ele subiu ao céu como nosso representante. Queridos, Jesus Cristo é o meu e o seu representante eternamente. Satanás teve a sua cabeça esmagada porque a morte de Cristo na cruz representou o fim de Satanás. Até ali existia a possibilidade de Jesus falhar, existia a possibilidade de Jesus pecar, mas ele escolheu não pecar. Em nome de Jesus Cristo e pelo poder de Jesus Cristo que em nós habita, nós também podemos vencer o pecado, vencer a Satanás e vivemos em obediência ao nosso Pai Celestial. Deus acendeu para você, meu querido irmão, a luz da esperança lá no Jardim do Éden. A graça divina, ela vem através de todo o Antigo Testamento. Cada cordeirinho que morria, desde o primeiro cordeiro que foi morto no Jardim do Éden. Adão matou aquele cordeiro e Deus pegou a pele daquele cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. Isso é justificação pela fé, isso é graça divina. Desde o Éden o cordeiro foi sendo morto ao longo dos séculos. Antes do dilúvio, após o dilúvio, sempre o cordeiro estava sendo morto representando o Cordeiro de Deus. A semente da mulher que um dia nasceria na família humana para morrer por nós. A graça está presente em todo o Antigo Testamento, mas está presente também a exigência divina de obediência. E também, queridos, no Novo Testamento, a graça é real, porque a graça se tornou realidade quando Jesus morreu na cruz do Calvário. A graça no Novo Testamento não é promessa, é uma realidade. Mas a graça do Novo Testamento também exige da parte de Deus obediência sua, obediência minha. Deus nos salva, sim, para a honra e glória dele. Deus nos salva, mas não para vivermos no pecado, para vivermos sim na obediência ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nosso prazer, nossa alegria é guardar os mandamentos do nosso Pai, que deu seu próprio Filho para morrer por nós. Alegre-se com esta bendita promessa, meu querido irmão. Esta é a luz de esperança que Deus acendeu num mundo em trevas, trevas do pecado. Cristo Jesus Cristo é a luz da esperança, porque em Jesus Cristo somos salvos, perdoados, e Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar para o céu, para vivermos eternamente juntos. Bendito seja Deus pelo plano da salvação, pela graça divina. Aleluia! Eu deixo com você esta bendita esperança, este bendito conforto de salvação em Jesus. Eu deixo com você também a paz de meu Jesus. Amém.